Grande jogo em São Januário e vitória mais do que merecida do Vasco por 1-0 em cima do Vitória. E quero começar o vídeo falando para vocês que esse resultado poderia ter sido maior. O Vasco teve oportunidades para vencer o Vitória por um placar mais confortável, apesar de ter jogado a partida praticamente toda com um homem a menos. O Vasco, que já era superior ao Vitória no 11 contra 11, tinha muita imposição, recuperava muita segunda bola e o gol do Vasco já parecia maduro, mesmo quando o Vasco teve que mudar completamente a sua estratégia, repensar o seu jogo. Nessa outra estratégia também do técnico Pedro Emanuel, ele conseguiu ser muito superior ao técnico Jair Ventura do Vitória. E eu falo pra vocês, o Vitória só está vivo nesse confronto porque o Vasco é um time que tem dificuldade de fato fazer gol, de dificuldade de colocar essa bola dentro das redes. Porque se fosse um time que conseguisse fazer mais gols, aproveitar melhor as suas oportunidades, definir melhor no último terço, o Vasco poderia já ter decidido hoje esse confronto diante do Vitória, tamanha a superioridade que teve mesmo jogando com um homem a menos. E, obviamente, eu vou te explicar tudo o que aconteceu antes da expulsão e o que fez o Pedro Emanuel após a expulsão para o Vasco conseguir ser tão superior ao Vitória. Como ele conseguiu anular o time do Vitória na parte defensiva e conseguiu continuar muito perigoso ofensivamente, ao ponto de deixar o Vitória completamente desconfortável e com o pé atrás na partida o tempo todo. Vem então para nossa prancheta tática. E para começarmos a entender esse confronto taticamente, o Pedro Emanuel mudou hoje bastante o time do Vasco. Ele poupou muitos jogadores pensando no confronto contra o Cruzeiro, até porque o Vasco vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Mas se você parar para observar, os jogadores que ele poupou assim no time do Vasco são de um nível muito parecido com os jogadores que entraram. Então acaba sendo uma mudança de 6 por meia dúzia. Ele não deixou nenhum jogador no banco de reservas que é assim inquestionável, que faria muita falta. O que ele deixou no banco de reservas que para mim faria muita falta durante o jogo, acabou entrando no decorrer da partida e teve um papel importantíssimo para essa vitória do Vasco. Mas o Pedro Emanuel manteve esse 4-3-3, colocou o Puma na lateral direita, o Ramon Rick entrou no meio de campo, o Barros também entrou no meio de campo, ele colocou o Andrés Gomes pela direita, Colídio jogando como esse meio pela esquerda, que entrava muito para dentro quando o Vasco tinha posse de bola, e ele colocou o Spinelli para jogar como centroavante, porque ele tinha uma ideia de gerar alguns cruzamentos para dentro da área, e poderia ser importante você ter um centroavante mais fixo ali, segurando também os zagueiros do time do Vitória. O técnico Jair Ventura mudou o Vitória taticamente para esse jogo do que ele vinha fazendo em partidas anteriores. Ele veio com o Vitória jogando mais em um 4-1-4-1, você pode também ler como um 4-5-1. A ideia dele era povoar bastante meio de campo, tirar o jogo do Vasco por dentro e ao mesmo tempo não deixar o Vasco jogar pelas laterais. A opção dele assim de contra-ataque era o Renato Kaiser e o Mateuzinho e o Marinho. Mas o Vasco já começou muito superior dessa forma, com o Spinelli entrando aqui no meio dos zagueiros, o Colídio jogando nesse meio espaço e fixando muito aqui o jogo do Bridge, e o Colídio muito bem na partida, podendo baixar para ser esse apoio e também podendo jogar aqui mais à frente. Ele é um jogador muito refinado tecnicamente, e também foi um dos segredos para o Vasco conseguir vencer o jogo de hoje. Até o momento, uma excelente aquisição do Vasco, o Colídio. Às vezes faz bem para o jogador. No River Plate estava sendo um pouco criticado já, faz bem para o jogador uma mudança de ares e ele poder vir para outro clube, mudar de país. Parece que fez muito bem ao Colídio, que é um jogador que está demonstrando muita qualidade técnica. Andrés Gomes pela direita, podendo dar amplitude, mas podendo alternar de jogar por dentro, com o Puma dando mais essa amplitude para o time do Vasco. Como o Vasco tinha muita posse de bola, esse na maior parte do tempo era o posicionamento. O Ramon Rick entrava um pouco mais em alguns momentos para jogar no entre linhas, mas também podia baixar para ser um duplo pivô aqui com o Thiago Mendes, porque o Vasco tinha um Barros na saída de bola, Cuesta abria, Robert Renan abria e o Lucas Piton dava amplitude pelo outro lado. Então o Vasco tinha esse desenho quando tinha a posse de bola. E o Vasco, de uma forma ou de outra, estava se saindo muito bem, porque o Vasco atacava de uma forma consciente, conseguia inverter rápido a bola de um lado para o outro, conseguia gerar suas oportunidades de gol de uma forma ou de outra, mas o principal era o Vasco ter o controle dessa segunda bola. Toda a bola do Vitória que era rebatida, o Vasco recuperava ela e se mantinha no campo de ataque. Assim, o Vasco gerava pouquíssimos contra-ataques para a equipe do Vitória, para não dizer que não gerava nenhum. Então o Vasco tinha esse desenho do jogo, o Thiago Mendes bem, Ramon Rick bem, o Andrés Gomes participando, o Spinelli participando, um Colídio muito bem no jogo, um Puma avançando cada vez mais e gerando perigo aqui pelo lado do campo, com o Andrés Gomes fixando o Ramon por dentro, e o Mateuzinho talvez não acompanhando tanto assim o Puma Rodrigues, e o Vasco era superior no jogo. Tanto que foi nessa saída de 3, com o Barros tentando inverter
tira uma bola rápida para o Thiago Mendes, quando o Vitória tentou subir um pouco mais a pressão, que o Barros toca essa bola e acaba pegando ali no braço do Renato Kaiser. Depois o Barros, de forma intencional, obviamente, também colocou o braço na bola e o juiz Matheus Candançan decidiu expulsar o Barros. Pra mim não era lance de expulsão. Primeiro, tava muito longe ainda do gol. O Renato Kaiser não tinha o domínio da bola. Era uma bola ainda espirrada, cara. Se o Kaiser estivesse com o domínio da bola, o Barros tivesse puxado ele, algo do tipo, ou tivesse colocado a mão na bola com ela vindo do domínio do Renato Kaiser, eu talvez concordaria com a expulsão. Mas um ponto que ninguém tá discutindo é: se essa bola toca no braço do Renato Kaiser e ele acaba de uma forma ou de outra fazendo o gol com a bola tocando no braço do Renato Kaiser, esse gol já não teria como ser validado. Se tem uma regra que existe no futebol mundial, é que um jogador que fez o gol, se a bola tocou no braço dele, não importa se é intencional, se tá junto ao corpo, o gol tem que ser anulado, porque o futebol é um esporte que se joga com os pés. Se você levou a mínima vantagem, ou se a bola tocou no teu braço, esse gol teria que ser anulado. Então como é que um gol seria anulado? É uma chance clara de gol. Eu acho que faltou essa percepção ali no momento para equipe de arbitragem para o Matheus Candançan e acabaram expulsando o Cauã Barros. Mas a expulsão acabou que não fez tão mal assim para o Vasco. Obviamente você cansou muitos jogadores do Vasco para esse confronto contra o Cruzeiro, que já é sábado, pouquíssimos dias de descanso, mas é um jogo que eleva a moral do time. Uma vitória como essa une ainda mais o grupo, é um correndo pelo outro, é o time jogando como uma única unidade. Então o Barros é expulso e agora o cenário da partida muda completamente. O Vasco, que tinha posse de bola e domínio, é obrigado a baixar o seu bloco de marcação porque tá com um jogador a menos. Então o Vasco começa a marcar em um 4-4-1, que era o que dava para fazer no momento. O Vasco vem para esse posicionamento, Colídio marcando pela esquerda, Andrés Gomes marcando pela direita e Spinelli sozinho aqui na frente. O time do Vitória começa a ter um posicionamento agressivo com a posse de bola, com o Renato Kaiser jogando entre os zagueiros do Vasco, o Marinho abrindo, mas jogando aqui bastante nesse meio espaço, o Brits ficava para fazer a saída de bola, o Zé Vitor avançava para ser um pivô de construção, Martins poderia avançar, Kaique também poderia avançar, o Mateuzinho também poderia avançar e circular bastante por dentro. E aqui tinha um problema pro Vitória, o Vitória não tinha amplitude pelo lado esquerdo, porque o Ramon vinha muito aqui para trás, mas não tinha um jogador que alargava o campo por esse lado. Então o Vasco acabava ficando em alguns momentos muito confortável, assim, o Vitória tem um extremo de 1 contra 1. Na verdade, o Vitória não tinha nenhum extremo de 1 contra 1 para tentar gerar jogadas de linha de fundo. Mas essa foi a formação do Vitória quando tinha mais, podemos dizer, a posse de bola. O Brits não é um lateral que ataca tanto, o Ramon até tem um pouco mais de ofensividade, mas muito sozinho aqui pelo lado, com o Mateuzinho centralizando bastante, com o Martins, com o Zé Vitor e com o Renato Kaiser. E se você pegar um número interessante, Vitória marca muitos poucos gols após a volta da Copa do Mundo. É um time que tem muita dificuldade para criar. E o Vasco ainda conseguia recuperar a bola, ter alguns contra-ataques perigosos, mas estava com uma dificuldade porque o Spinelli, querendo ou não, não é esse jogador de velocidade, não é esse jogador de força, é um jogador de muito mais briga. Mas mesmo assim, com essa formação já, com o Vasco marcando compacto com uma única unidade, seu bloco mais baixo, o Thiago Mendes e o Ramon Henrique muito bem do meio de campo, fechando as linhas de passe, Colídio e o Andrés Gomes recompondo muito bem, e o Andrés Gomes tendo essa válvula de escape do Vasco, o Vasco já conseguia gerar possibilidades de grande perigo assim para o time do Vitória nos contra-ataques, que estava com muita gente na frente, e o Vasco estava com um contra-ataque bem azeitado. Vem até o lance de pedido de pênalti do Spinelli, no lance ali com o Kaká. Aquele lance que foi dito como uma falta ali no Kaká é um lance que acontece toda hora fora da área e a arbitragem ultimamente tem deixado seguir. Mas dentro da área, obviamente, criariam ali uma mística, algo para não dar o pênalti pro Vasco. Mas tudo bem, o Pedro Emanuel pensou rápido. O que eu posso fazer? Colocar velocidade pelos dois lados do campo. O Colídio é muito bom taticamente, tecnicamente, mas ele não tem tanta velocidade e pode ser um desperdício jogando por aqui. Então o que fez o Pedro Emanuel? Colídio centralizado, ele tem muita inteligência tática, ele tem bastante qualidade técnica para baixar e funcionar como meia, ele enxerga muito bem o jogo Colídio e assim, esse é um dos pontos que mais vem me encantando no futebol dele. E ele tirou o Spinelli e colocou o Paulo Henrique, ele vai colocar dois laterais, ele vai ser defensivo, pelo contrário. O Paulo Henrique é um dos jogadores mais rápidos do futebol brasileiro e é um dos jogadores que mais aguenta correr sem se cansar, podemos dizer. Então ele coloca o Paulo Henrique jogando como um ponta pela direita, o Andrés Gomes passa a ser um ponta pela esquerda. E agora o Vitória tem um problema e tanto. Marcar o Andrés Gomes na velocidade pela esquerda, você não pode avançar com o Brits, e o Brits já tem dificuldade para marcar. E o Ramon poderia avançar cada vez menos, sabendo que tem o Paulo Henrique, que é um jogador mais rápido e mais forte do que ele pelo lado do campo.
campo. E aqui foi feito o jogo do Vasco, com esses 3 jogadores que conseguiram dominar completamente a ideia dessa partida. Velocidade, ataque ao espaço e o principal, coração. Você precisa ter coração para vencer uma partida como o Vasco fez, e você precisa ter qualidade técnica. Então o tempo todo que o Vasco recuperava a bola, que também tinha muita importância Ramon Rick e Thiago Mendes, nesse setor do meio de campo, o Vasco rapidamente poderia ligar essa bola no colídio para ele encontrar o Paulo Henrique, para ele encontrar o Andrés Gomes, ou até mesmo o próprio Thiago Mendes ou Ramon Rick encontrar o Andrés Gomes ou o Paulo Henrique. E a cada momento que o Vitória se lançava mais, ficava escancarado esses lados do campo com o Andrés Gomes e com o Paulo Henrique, e com o Colídio, que tem muita inteligência e tem muita qualidade técnica. E aí o Vitória se viu, digamos que com a faca de 2 gumes, né? O Vitória queria atacar, queria ser protagonista, não tem um time bom o tanto para isso, e encontrou um Vasco muito organizado, com a estratégia muito desse contra-ataque, com jogadores extremamente solidários. O Vasco com bloco baixo e falou: Vitória, fica com a bola, eu não quero mais a bola, eu não tenho como ter a bola, eu não tenho essa superioridade numérica para ter essa bola. Fica com a bola, mas eu fico com contra-ataque, eu fico com espaço, eu fico com a transição, eu fico com o campo aberto, e eu ficando com o campo aberto, eu vou te vencer, porque meu time é melhor e tem valências para jogar pelos lados do campo. E foi exatamente assim que o Vasco venceu o jogo. O Vasco sustentou o primeiro tempo, e no segundo tempo essa estratégia ficou ainda mais clara. E assim, o técnico do Vitória fez algumas mexidas que também podemos dizer que facilitaram. Ele colocou o René para jogar no segundo tempo. Ele tirou o Marinho e colocou o René. Com essa mexida, ele colocou praticamente uma dupla de atacante. Adiantou mais o Ramon, colocou o Luan Cândido para jogar por aqui e expôs ainda mais o time do Vitória, deixando mais espaçada essa última linha. E ele também colocou o Eric no jogo. Com isso, ele perdeu um jogador de meio de campo, tirando o Kaique, colocou o Eric pelo lado, uma dupla de ataque, e ele tinha mais ou menos esse posicionamento. Só que os encaixes de marcação do Vasco continuaram muito bons, não deixando o Vitória avançar no campo. E agora ele criou ainda mais uma exposição. O Paulo Henrique, em jogadas contra o Luan Cândido, vai deitar fisicamente, e tem um campo muito grande para o Ramon voltar. E o Ramon também não é esse jogador de embate de 1 contra 1 para vencer do Puma Rodrigues, ele não tem essa individualidade. Pelo outro lado, o Eric acabou sendo bem marcado aqui pelo Piton e pelo Andrés Gomes, e o Vasco conseguiu fazer o gol nessa jogada de contra-ataque. Por que eu falo que ficou barato esse resultado? Se vocês pegarem para olhar, o Vasco teve algumas jogadas que poderia ter finalizado melhor no último passo. A arrancada do Paulo Henrique, ele poderia ter encontrado melhor o Colídio ou finalizado pro gol. Algumas arrancadas também no Andrés Gomes, que ele poderia ter concluído melhor esse passe no Colídio. Teve a própria bola do Colídio na trave. Teve o gol anulado do Andrés Gomes, que, assim, teve antes, né, o passe pro Andrés Gomes do Thiago Mendes, que o Lucas Arcanjo faz uma excelente defesa, e no rebote, de fato, só tem um jogador atrás ali da linha da bola, o Andrés Gomes faz o gol. E teve o próprio gol do Andrés Gomes, que acontece de uma jogada de puxada, de velocidade e de contra-ataque, com o Paulo Henrique ultrapassando com os dois, né? O Andrés Gomes, o Paulo Henrique arrasta a marcação, o Colídio arrasta também a marcação, o Andrés Gomes tem espaço para puxar para dentro e fazer o gol. E foi assim que o Vasco venceu hoje o Vitória na partida. Sofreu um pouco no final, o time muito cansado, mas foi importante sair com essa vantagem mesmo com um homem a menos. Que mostra pro Vitória: olha, vocês podem até passar de fase, vocês podem até vencer, mas vocês vão ter que suar muito para que isso possa acontecer. Porque se no 10 contra 11 eu joguei dessa forma, 11 contra 11 eu vou me dedicar ainda mais, vai ficar mais difícil. Para pontuar, grande partida do Ramon Rick, grande partida do Paulo Henrique, grande partida do time do Vasco como um todo. O Colídio jogou muita bola, Thiago Mendes foi muito bem, Robert Renan foi gigante na zaga. O Piton, depois que o Barros foi expulso, ele teve mais essa obrigação defensiva, foi bem. O Puma foi bem no jogo, o Cuesta também foi bem no jogo, e o Léo Jardim conseguiu fazer boas defesas. Na minha avaliação, o time do Vasco foi tudo bem, tirando o Barros, que acabou sendo expulso, e aí você vai decidir se foi justo ou não. Eu volto a repetir para vocês: o Vasco do Pedro Emanuel é muito bem treinado e sabe o que fazer com e sem a bola. E esse jogo contra o Vitória foi a prova disso. O Vasco, o jogo praticamente todo com um homem a menos. O que fez o Pedro Emanuel? Colocou o Paulo Henrique para correr pela direita, o Andrés Gomes para correr pela esquerda, e o Colídio, que é um jogador muito inteligente para jogar como esse centroavante, para prender a zaga do Vitória, para poder baixar e encontrar passe para esses dois jogadores. E o gol do Vasco sai exatamente como foi planejado pelo Pedro Emanuel, com o Colídio brigando por essa bola e fazendo ela chegar até o pé do Andrés Gomes. E aí você tem esses 3 jogadores correndo em velocidade contra uma zaga do Vitória mais lenta. Um Vitória que foi chamado para o campo de ataque pelo fato do Vasco estar com um homem a menos. O Andrés Gomes arranca
levanta a cabeça, mapeia, vê a movimentação do Paulo Henrique e ele percebe que o Paulo Henrique vai arrastar essa marcação. E esse pra mim é o momento mais importante da jogada, porque o Andrés Gomes ele esconde a sua intenção dos jogadores do Vitória. E o futebol é um jogo de engano. Ele levanta a cabeça, mapeia, vê que tem uma linha de passe difícil pro Colídio lá em cima. Então ele decide não fazer esse passe no Colídio. Mas o gesto corporal dele, o perfilamento corporal dele dava a entender que ele faria esse passe, ou até mesmo que ele poderia depois abrir essa jogada no Paulo Henrique que puxava a atenção da zaga do Vitória. Quando o Andrés Gomes corta essa bola para dentro, para sua perna não dominante, muitos jogadores do Vitória ali acreditaram que ele não faria o gol. Mas aí que tá o erro. O Andrés Gomes finaliza muito bem com a sua perna não dominante. Ele, para mim, eu acredito que já marcou mais gols de esquerda do que com a direita na sua carreira. E aí o Lucas Arcanjo também acaba sendo surpreendido e golaço do Andrés Gomes, que escondeu a intenção até o último minuto e enganou toda a zaga do Vitória. Mas um Vasco bem treinado pelo Pedro Emanuel, um Vasco com muito coração também no jogo de hoje. E fala dele, fala do Andrés Gomes, não tem o que falar, né? Mas é isso, cara, esse é o nosso vídeo de hoje, essa foi a vitória do Vasco. Se vocês gostaram, tem que deixar o like, tem que se inscrever no nosso canal, tem que compartilhar o vídeo. Eu vou ficar nessa abração do Francesco, é nóis, fui!